Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, este é o canal Paixão pela Palavra, sou bacharel em Teologia. Vamos lembrar de curtir, comentar e compartilhar para poder impulsionar este canal, que é um canal de evangelização. Dia 1º de novembro, nós comemoramos o Dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro, comemoramos Finados. O Dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, mas a igreja celebra no domingo próximo, porque muitos fiéis participam da Santa Missa. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convideis os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm o que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. O que Jesus quer dizer com essa passagem? Nós, ao lermos, nós podemos pensar que é uma festa, né? Não, uma ceia. Qual é a ceia do Senhor? A partilha do pão. Qual é onde partilhamos? Na Santa Missa, na comunhão. Ele nos chama a atenção para, nesta comunhão, nesta partilha, ela é para todos, especialmente para os excluídos. E também essa leitura faz uma menção para que tudo que a gente fizer, faça por amor, mas não aquele amor que fica esperando a retribuição. É o amor ágape, é o amor de Cristo, sem esperar retribuição. Então, quando formos partilhar a comunhão entre os irmãos, que nós não estejamos esperando só a contribuição, um agradecimento quando fizemos o bem para alguém. Não, devemos fazer por amor, mesmo que não sejamos compreendidos. É o amor ágape. Jesus, na cruz, fez assim, não fez? Quantos algozes na cruz ele perdoou? Quantas pessoas que participaram da crucificação de Jesus foram perdoados, conheceram o seu nome e começaram a seguir o Evangelho. Então, que nós possamos amar nossos irmãos com o amor ágape, gratuitamente. E sempre celebramos 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro, Finados. E o que vem a ser? Às vezes nós participamos das celebrações sem entendermos o significado de cada celebração. Então, vamos fazer uma meditação
vamos entender o que é o 1º de novembro e o 2 de novembro para cada um de nós. No dia 1º de novembro, a igreja celebra a festa de Todos os Santos. Segundo a tradição, ela foi colocada neste dia após o dia 31 de outubro, porque os celtas ingleses pagãos celebravam as bruxas e os espíritos que vinham se alimentar e assustar as pessoas no Halloween. Neste dia, a igreja militante que luta na terra honra a igreja triunfante no céu, celebrando numa única solenidade todos os santos. Como diz o sacerdote na oração da missa, da Santa Missa, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu no Apocalipse. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo do 4 ao 14. Essa imensa multidão de 144 mil que está diante do Cordeiro compreende todos os servos de Deus, aos quais a igreja canonizou por meio da decisão infalível de um Papa, e de todos aqueles incontáveis que conseguiram a salvação e que desfrutaram da visão beatificadora de Deus. Lá eles intercedem por nós junto a Jesus sem cessar. Diz uma de nossas orações eucarísticas. Por isso a igreja recomenda que os pais ponham nome de santos nos filhos. Esses 144 mil significa uma grande multidão. É 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 e o número 1000 significa para os judeus antigos plenitude, perfeição e abundância. Não é um valor meramente aritmético, mas simbólico, tá? Então não são só 144 mil. Todo número na Bíblia tem o seu significado. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos, mas há muito mais que isso no céu. No livro das Relação dos Santos, Beatos da Igreja, podemos relacionar de várias fontes quase 5 mil dos mais importantes. Todos os santos tornam-se intercessores junto a Jesus no céu. A Lumen Gentil, o que quer dizer Lumen Gentil? Luz dos povos, tá? Do Vaticano II, lembra, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraterna solicitude deles,
A nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Lumen Gentil, página 49, documento 956. Na hora da morte, São Domingo de Gusmão dizia aos seus frades: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E Santa Teresinha confirmava esse ensino, dizendo: passarei meu céu fazendo bem na terra. O nosso catecismo da Igreja Católica diz: na oração, a Igreja Peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. A marca dos santos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus é lido na missa. Os santos viveram todas as virtudes, por isso são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus prometeu dar a eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos mansos, aos que sofrem e aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos e peregrinos por causa da justiça, e a todos que recebem ultraje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública e da humilhação. Somos todos chamados a ser santos. Essa solenidade de Todos os Santos vem do século IV. Em Antioquia, celebrava-se uma festa por todos os mártires no primeiro domingo depois de Pentecostes. A celebração foi introduzida em Roma na mesma data, no século IV. E 100 anos após, era fixada no dia 13 de maio pelo Papa Bonifácio IV, em concomitância com o dia da dedicação panteão dos deuses romanos, a Nossa Senhora e todos os mártires. No ano de 835, essa celebração foi transferida pelo Papa Gregório IV para o 1º de novembro. Cada um de nós é chamado a ser santo, disse o Concílio Vaticano II. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Com o fim de conseguir essa perfeição, façam os fiéis uso de suas forças recebidas. Compreendem tudo a vontade do Pai. Se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate em espiritual. Citação livre de 2 Timóteo. O progresso espiritual da oração mortifica a vida sacramental. Meditação, luta contra si mesmo, é isso que nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças.
Disse São Gregório de Nissa em 340: aquele que vai subindo jamais cessa de ir progredindo, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Então, por que celebramos todos os santos? Porque há santos que nós conhecemos, né? Vamos dar um exemplo. São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Sebastião, nosso padroeiro. Mas existem muitas pessoas que viveram em santidades, pessoas anônimas, que não foram beatificadas e nem canonizadas, mas passaram uma vida de santidade, a caminho da santidade. Nos tornamos santos só após a nossa morte, mas vivemos a caminho da santidade, o nosso dia a dia em santidade, que começa no nosso lar, na nossa família, se estende para a nossa comunidade e comunidade igreja. Então, é um dia de celebrarmos santos e santas da igreja, conhecidos e desconhecidos. E no dia 2, celebramos os fiéis defuntos, dia de finados. O que podemos fazer pelas almas dos fiéis defuntos? Os primeiros vestígios de uma comemoração coletiva de todos os fiéis defuntos são encontrados em Sevilha, Espanha, no século VII, e em Fulda, Alemanha, no século IX. O fundador da festa foi Santo Odilon, abade de Cluny, o qual a introduziu em todos os mosteiros de sua jurisdição entre os anos 1000 e 1009. Na Itália, em geral, a celebração já era encontrada no fim do século XII, mais precisamente em Roma, no início do ano 1300. Foi escolhido o dia 2 de novembro para ficar perto da comemoração de Todos os Santos. Neste dia, a igreja especialmente autoriza cada sacerdote a celebrar as missas especiais pelos fiéis defuntos. Essa prática remonta ao ano de 1915, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV julgou oportuno estender a toda a igreja esse privilégio, de que gozavam a Espanha, Portugal e a América Latina desde o século XVIII. A tradição da igreja e os fiéis defuntos. Tertuliano, 220, bispo de Cartago, afirma: a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os aniversários de sua morte. O que é um sufrágio? Sufrágio dos fiéis defuntos é a oração feita para uma pessoa morta. O prelado atesta o uso dos sufrágios oficial de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III, durante a morte e o sepultamento de um fiel. Este fora beneficiado
com a oração do sacerdote da igreja. Falando da vida de Cartago, no século III, afirma Vacandarte sobre a vida religiosa. Aí vemos o clero e os fiéis a cercar o altar. Ouvimos os nomes dos defuntos lidos e pedimos que o bispo ore por esses fiéis falecidos. Vemos os cristãos voltar a casa reconfortados pela mensagem de que o irmão falecido reposa na unidade da igreja, na paz de Cristo. São Gregório Magno, São Gregório Magno, de 540 a 604, Papa e doutor da Igreja, declara: no que concerne a certas faltas leves, deve crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada nem no presente século e nem no século futuro. Encontramos em Mateus, capítulo 12, versículo 31. Dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, aos passos que outras no século futuro. Mas jamais a blasfêmia contra o Espírito Santo. São João Crisóstomo, de 349 a 407, bispo e doutor da igreja, afirma: levemos-lhe socorro e celebramos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, Jó, capítulo 1, versículo 5, por que duvidar que nossas oferendas em favor dos mortos lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. 1 Coríntios, capítulo 41, versículo 15. E os apóstolos instituíram a oração pelos mortos, e estas lhes presta grande auxílio e real utilidade. Da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiação junto a Deus clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Santo Epifânio, bispo da ilha de Chipre. Sobre o rito de ler os nomes dos defuntos no sacrifício, perguntamos: que há de mais nisso? Que há de mais conveniente, de mais proveitoso e mais admirável que todos os presentes creiam, viverem ainda os defuntos, não deixarem de existir, e sim existirem ao lado do Senhor. Com isso, professa-se uma doutrina piedosa. Os que oram por seus irmãos defuntos abrigam a esperança de que vivem, como se apenas casualmente estivessem longe. E sua oração ajuda aos defuntos, mesmo se por elas não fique apagada todas as suas dívidas.
A igreja deve guardar esse costume recebido como tradição dos pais. A nossa mãe, a igreja, nos legou preceitos, os quais são indissolúveis e definitivos. Os cânones de Santo Hipólito, que se referem à liturgia do século III, contêm uma rúbrica sobre os mortos, caso se faça memória em favor daqueles que faleceram. Serapião de Tumuis, bispo do Egito, compôs uma coletânea litúrgica, na qual se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos. Por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim oramos. Santifica essas almas, pois tu a conheces, todas. Santifica todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades dos anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino. Nós te suplicamos pelo repouso da alma de teu servo ou tua serva. Dá paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinastes. As constituições apostólicas do fim do século IV, redigidas com base em documento bem mais antigo no livro 8 da coleção, relata: oremos pelo repouso. Aí nós citamos o nome do fiel defunto, a fim de que o Deus bom, recebendo a sua alma, perdoe-lhe todas as faltas voluntárias e, por sua misericórdia, dê-lhe o consolo e o consórcio das almas santas. As indulgências. A Constituição Apostólica, Doutrina das Indulgências, Papa Paulo VI, 1967, diz: a doutrina e os usos das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, desenvolve-se na Igreja sob a assistência do Espírito Santo, enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende para a plenitude da verdade divina, até que se cumpra nela as palavras de Deus. Dei Verbum 8. Indulgência é a remissão diante de Deus de pena temporal devida aos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel, devidamente dispostos e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Assim nos ensina a revelação divina que os pecados acarretam como consequência penas infligidas pela santidade e justiça divina, penas que devem ser pagas ou neste mundo, mediante o sofrimento, dificuldade e tristezas desta vida, e, sobretudo, mediante a morte, ou então no século futuro. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas do purgatório
a remissão das penas temporais e sequelas do pecado. Catecismo da Igreja Católica, número 1498. Condições para ganhar a indulgência plenária. Para si ou para as almas, confessar-se bem, rejeitando todo pecado, participar da Santa Missa, comungar com essa intenção, rezar pelo Papa ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, visitar o cemitério e rezar pelo falecido. Fora da Semana dos Falecidos, visitar o cemitério e os falecidos pode ser substituído por um terço em família diante de um oratório. Meia hora de adoração ao Santíssimo ou meia hora de leitura bíblica. Indulgências. Olha que lindo nós temos, né, na nossa igreja, graças a Deus, instituídas as indulgências plenárias. E muita gente não sabe que a partir da missa de finados em diante, existem as oitavas de finados. Então, durante 8 dias consecutivos, nós, antes da missa de finados, nós confessamos, nos arrependemos, né? Confessar-se bem, rejeitando todos os pecados. Aí nós participamos da missa e comungamos com essa intenção. Rezamos pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e visitamos o cemitério e rezamos por esses falecidos. E durante 8 dias podemos ir ao cemitério e rezar pelo falecido. São as oitavas de finados. Com isso, nós ganhamos indulgência plenária e o falecido que nós estamos dedicando essa oração também. Mas o que é uma indulgência plenária? Né? Às vezes nós podemos fazer essa pergunta. Uma indulgência plenária, se nós fazemos essa intenção, confessamos, arrependemos do pecado, rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória ao Pai pelo Santo Papa, e vamos nas oitavas de finados e ganhamos essa indulgência, os nossos pecados desse dia para trás são todos apagados, não fica mancha nenhuma. É uma graça muito grande. Às vezes a gente perde tanto tempo postando tanta coisa que não tem utilidade nenhuma, né, nas nossas redes sociais, e não vivenciamos e não celebramos corretamente todas as celebrações que tem a nossa igreja. Às vezes nós falamos, hoje é dia de Todos os Santos, amanhã é dia de finados, mas a gente vai sem ter a consciência, o entendimento do que a igreja diz para nós desses dias e do que significa esses dias para nós cristãos e para nós cristãos católicos. Às vezes a gente se preocupa com tanta bobagem e o que a igreja nos beneficia através das escrituras, nós deixamos passar batido. Que possamos vivenciar como cristãos verdadeiros o dia de hoje que celebramos de todos os santos e o dia de amanhã dos nossos fiéis defuntos. Que possamos todos os dias estarmos de acordo com as escrituras e entendermos quão bem faz para nós e para os nossos fiéis defuntos a indulgência plenária, nossas orações, nossa intercessão junto a Jesus.
Paz e bem, Deus os abençoe e que todos os